Me diz uma coisa, que efeito a mensagem do evangelho teve na sua vida? Você é capaz de olhar para si, para sua vida, para sua forma de viver, para suas escolhas, para suas ações e identificar a transformação, a mudança ocorrida após o momento em que você compreendeu a mensagem do evangelho, que você se rendeu ao Senhor e entregou a Ele a sua vida? Você consegue identificar essa linha divisória, identificar essa mudança de comportamento, de ação, de coração, a partir do momento em que o evangelho entrou na sua vida? Nós vivemos dias em que cada vez se torna mais comum uma espécie de cristianismo cultural. Um discurso que aparenta cristão, que se diz cristão, mas que na verdade se limita simplesmente a uma manifestação cultural. Eu sou crente porque minha família é crente, porque meu pai é crente, porque eu cresci na igreja tal. E cada vez mais pessoas se dizem cristãs, parecem cristãs, têm um discurso em alguma medida cristão, não porque creram na mensagem do evangelho, não porque entenderam a mensagem do evangelho e se renderam a Jesus, mas simplesmente porque foram socialmente influenciadas a se assumirem como cristãos. A questão e o problema, um dos problemas, é que o cristianismo cultural não transforma a vida, não muda a realidade, não tem efeito real na vida de ninguém, porque não vem de convicção, não vem de entendimento, não vem de transformação. É simplesmente discurso superficial, discurso cultural. E é por isso que conseguimos identificar claramente os problemas desse cristianismo cultural quando olhamos para a vida das pessoas e percebemos que aparentemente nada mudou. A nossa leitura de hoje, no texto de Atos, no capítulo 19, nos coloca diante de uma reflexão interessante que me chamou a atenção. Notar o efeito prático, real, da mensagem do Evangelho na cidade de Éfeso. Nossa leitura nos coloca no contexto da terceira viagem missionária de Paulo. Aqui, Paulo, nessa terceira viagem missionária, estabelece o seu posto principal, o seu ponto principal de pregação na cidade de Éfeso. Se na segunda viagem a cidade de Corinto foi o seu polo principal, agora nessa terceira viagem o seu polo se estabelece principalmente na cidade de Éfeso, cidade localizada ali nesse contexto da Ásia, em que Paulo vai estabelecer a sua base para ensino, para pregação e a partir dali impactar toda essa região da Ásia. E o que nós vemos retratado no texto bíblico é a profunda transformação que a mensagem do Evangelho causou na vida daquela cidade, no contexto daquela cidade. E eu vejo isso destacado principalmente em dois momentos na nossa leitura de hoje. Primeiro, quando a partir do versículo 18 do capítulo 19, o texto diz assim: muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas. Vários deles, que haviam praticado feitiçaria, trouxeram seus livros de encantamentos e os queimaram publicamente. O valor dos livros totalizou 50.000 moedas de prata. Assim, a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve efeito poderoso. O texto nos mostra que nessa terceira viagem, Paulo dedica um grande tempo de ensino e de pregação ali na cidade de Éfeso. Ele passou 3 meses pregando continuamente dentro da sinagoga, anunciando a mensagem do evangelho ali, mas houve muita resistência dentro da sinagoga. Paulo, diante dessa resistência para que continuasse pregando, para que continuasse ensinando, ele então deixa o ambiente da sinagoga com aqueles que se converteram, com aqueles que ouviram e receberam a mensagem do evangelho, e ele passa a se reunir com esse grupo agora na escola de Tirano. E ali ele passa mais 2 anos, ele continua por mais 2 anos, anunciando diariamente, constantemente, a mensagem do evangelho às pessoas ali daquela região e de toda a província da Ásia que iam ali, que circulavam por ali e que foram impactados por essa pregação do evangelho. Perceba a perseverança, perceba o longo período de dedicação que Paulo entrega nessa cidade, na cidade de Éfeso. Isso não acontece à toa, esse impacto do evangelho não vem do nada, vem de trabalho árduo, contínuo, da pregação fiel, verdadeira e contínua da palavra de Deus da parte de Paulo ali na cidade de Éfeso.
Nós temos então que depois de tanto tempo anunciando, pregando, nós vamos começar a notar no escrito de Lucas as mudanças reais, estruturais, palpáveis que aconteceram na vida dessa sociedade. Primeiro, quando ele nos diz que muitos desses que creram confessaram suas obras pecaminosas, reconheceram seus pecados, confessaram seus pecados, se arrependeram deles. E vários desses que eram anteriormente envolvidos com feitiçaria, olha o que eles fazem. Eles começam então a trouxeram esses livros, os livros que eles tinham de feitiçaria, os livros com feitiços que eles tinham com encantamentos, e trouxeram esses livros e queimaram publicamente esses livros. O valor estimado desses livros que foi queimado era de 50 mil moedas de prata. Cada moeda dessa era equivalente a um dia de trabalho de um trabalhador braçal ali naquela região. Então nós temos aqui 50 mil dias de trabalho, que seriam 137 anos de dias seguidos de trabalho, sem um único dia de folga. Então um trabalhador que trabalhasse 365 dias no ano teria queimado ali 136 anos de trabalho. Se você tivesse uma escala de trabalho mais tranquila, vamos supor que você está trabalhando aí na 5x2, você trabalha 5 dias por semana, seriam 200 anos de trabalho de um trabalhador que foram queimados em livros de encantamentos, foram queimados publicamente por esses que se arrependeram dos seus pecados, das suas obras pecaminosas, confessaram, se arrependeram e quiseram queimar todo e qualquer vestígio dessa vida de pecado. Eu fico imaginando a reação desses irmãos aqui, que se converteram, que se arrependeram, que botaram fogo em tanto dinheiro, em coisas que por tanto tempo foi tão precioso para eles, se eles se encontrassem hoje com os crentes esotéricos, que tentam dizer que não, tá tudo bem, eu sou crente, mas eu acredito em signo. Irmão, se você é crente e acredita em signo, ou você não entendeu o evangelho, ou você não entendeu o que são os signos. De duas, uma. Vai estudar, irmão, vai estudar. Mas vamos seguir em diante. Nós temos aqui um grupo de cristãos, de irmãos que se converteram, que ouviram a mensagem do Evangelho, que foram tão profundamente e poderosamente impactados pelo Evangelho, que se arrependeram, queimaram todos esses livros, tiveram um grande prejuízo financeiro, e é interessante que eles não venderam esses livros para outras pessoas, não passaram para outras pessoas, porque como vender, como passar para outro aquilo que ele acredita, que ele entende agora que é mentira, que é falso? Eles fizeram questão de queimar e de fazer isso publicamente para que isso fosse a sua declaração de fé em Jesus. Queimaram esses livros e assim a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve efeito poderoso. Quanto mais manifestações genuínas de fé, de transformação de vida, mais a mensagem do Evangelho se espalhava e mais o seu efeito era poderoso naquela cidade. Na sequência, na segunda parte aí do capítulo, o texto nos coloca diante de um tumulto que acontece agora na cidade, porque à medida que as pessoas criam, era cada vez menos lucrativo a religiosidade em torno do templo de Ártemis. Os artesãos que faziam os ídolos, que faziam as imagens, começaram a reclamar, começaram a se queixar, porque agora eles não estavam mais vendendo. E olha, o valor, né, do templo de Ártemis, o respeito pelo templo de Ártemis está caindo, está em decadência. As pessoas não compram mais a nossa arte, não compram mais as nossas imagens. E agora o que a gente vai fazer? E isso faz com que haja um grande tumulto na cidade, e eles tentam levar os apóstolos, tentam levar, né, Paulo e os demais pregadores diante das autoridades para que fossem julgados, para que fossem condenados, porque eles estavam causando dano à religiosidade daquela cidade. Mas esse é o efeito poderoso da mensagem do Evangelho a que Lucas se refere. Quando Lucas diz que a mensagem se espalhava amplamente e tinha efeito poderoso, era disso que ele estava falando. O efeito transformador que libertou esse povo que estava tão imerso numa vida de pecado e agora rompia todas as amarras, rompia todas as ligações que pudessem ter com o seu passado de pecado, para servirem a Jesus e se dedicarem a Ele.
E à medida que se dedicavam, mais pessoas criam e mais pessoas eram transformadas. E a obra de transformação do Evangelho, o efeito poderoso do Evangelho, era manifesto nessa cidade. Mas tudo começou porque lá, no início de tudo, Paulo se propôs, se dispôs à pregação fiel, contínua, empenhada da mensagem do Evangelho. Por isso hoje, nessa leitura, e diante dessa leitura que nós fizemos, eu trago para nós duas reflexões, dois desafios diante disso. O primeiro é para você que identifique na sua vida o que é que mudou na sua vida a partir do momento em que você creu na mensagem do Evangelho, a partir do momento em que o Evangelho fez sentido e você recebeu isso como verdade na sua vida. Você é capaz de identificar essa transformação do Evangelho em você. Faça esse filtro, reflita sobre isso, que de fato crer no Evangelho te faça uma pessoa melhor, um crente fiel, te faça mais paciente, mais amoroso, mais generoso, que crer no Evangelho tenha de fato feito com que você se abstenha do seu passado de pecado, das amarras com toda e qualquer outra religiosidade que eventualmente antes fizesse parte da sua existência, que só haja espaço para Jesus, para a mensagem do Evangelho e que toda a sua vida seja dedicada ao Senhor. Que esse efeito poderoso causado pelo Evangelho na cidade de Éfeso também seja visto, seja notável na sua vida. E um segundo aspecto, uma segunda aplicação que eu quero trazer para a gente é sobre a importância dessa pregação contínua, contínua, dedicada e precisa das verdades do Evangelho. Preguemos o Evangelho com constância, crendo no poder transformador dele para a vida das pessoas. Talvez não, é muito provável que as coisas não vão acontecer assim de uma hora para outra. Não vai ser uma pequena e breve mensagem que vai fazer com que toda uma cidade seja transformada. Mas, sem dúvida, uma pregação contínua, fiel à palavra de Deus, há de encontrar espaço no coração das pessoas e transformar profundamente, trazer efeitos poderosos para uma comunidade que se dedica e recebe a mensagem do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Preguemos o Evangelho com constância, analisemos profundamente as nossas vidas para ver o quanto de fato temos vivido esse Evangelho que dizemos crer. E que o Senhor nos livre de um cristianismo cultural, que se manifesta simplesmente no discurso, na fala, num rótulo, mas que não encontra base profunda no Evangelho real que transforma a vida. Compartilhe essa reflexão com alguém que possa ser abençoado por ela, clica na setinha, manda para um amigo, manda para um familiar e volta amanhã. A gente segue lendo o livro de Atos. E, aliás, amanhã não, que agora no final de semana a gente tem essa pausa. Na próxima segunda-feira nós seguimos a nossa leitura agora com o capítulo 20 e lendo, extraindo lições, extraindo aplicações do texto bíblico para as nossas vidas. Deus te abençoe.